capítulo 6, a terra ela é povoada com pessoas perversas, com seres perversos, a ponto de Deus, no capítulo 6, dizer assim: eu me arrependo de ter feito o homem. E Deus vai lá em Noé, chama Noé com a sua família, 8 pessoas, pede para Noé construir uma arca. Noé constrói uma arca para Deus reiniciar uma nova história na vida daquelas pessoas que já haviam sofrido a consequência do pecado adâmico. Então Noé constrói a arca, entra ele com a sua família, um total de 8 pessoas, e Deus extermina todo o ser vivo na face da terra, com exceção aqueles que estavam dentro da arca. Até aí, tudo bem. Deus intentou no seu coração em renovar, em reestruturar sua criação a partir do justo Noé. Só que Noé, quando a arca ela encontra pouso, que ela no Monte Ararat, ela encontra pouso. Então, quando eles conseguem descer da arca e voltar à prática do cultivo novamente, a Bíblia diz que Noé planta uma vinha, faz vinho embriagante e bebe e se embriaga. E ele vai lá para o celeiro, e ele fica lá bêbado e nu. Então, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E um desses filhos, Cã, ele vê o pai nu, e então o que acontece? O filho zomba do pai, se ridiculariza. Aí o que acontece? Aí Noé vai e lança uma maldição sobre a descendência de Cã. Aí esta maldição é mais ou menos semelhante à queda adâmica. Por quê? Porque a descendência de Cã vai ser uma descendência amaldiçoada, ou seja, vai sofrer as consequências do erro de Cã. Entende? Depois disso aí vem Moisés cuidando do povo todinho, Moisés, homem de Deus, Moisés, o homem que falava face a face com Deus. Aí o povo um dia reclamou que estava com muita sede. Então lá no Sinai havia uma rocha, e Deus falou para Moisés tocar na rocha. E a Bíblia diz que Moisés bateu na rocha, e pelo fato de ele bater na rocha gerou uma consequência trágica também para ele e para outras pessoas, que muitos não entraram na terra prometida. Deus ficou irado e nem esse Moisés conseguiu entrar, e a maioria dos estudiosos da Bíblia concordam que foi pelo fato dele ter batido na rocha, uma vez que não era para bater, até porque aquela rocha ela tipificava Cristo Jesus. E assim, irmãos, no Antigo Testamento, a consequência dos erros dos homens e das mulheres de Deus eram terríveis, eram trágicas. A gente pode observar também Saul. Saul ele teve uma função, por exemplo, de exterminar os amalequitas, exterminar tudo. Só que Saul preparou ali e separou alguma coisa que ele entendeu que era bom, que era agradável. E isso fez o quê? Isso gerou uma consequência tão trágica a ponto de o próprio Deus rejeitar a Saul. Eu acho que a rejeição de Deus é a pior consequência do pecado na vida de um homem. Você pode sofrer qualquer consequência, mas a consequência do próprio Deus rejeitar uma pessoa, como Deus disse a Samuel: eu rejeito Saul, eu rejeito o governo dele, eu rejeito a ele. Por quê? Porque era desobediente. Aí você pega logo depois de Saul, aí vem Davi. Davi cometeu pecados hediondos diante de Deus, e um desses pecados trouxe consequências para a sua família. Por quê? Porque Davi era rei de Israel, Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas em um dado momento Davi intentou no seu coração fazer o mal, e adultera com uma mulher casada, Batseba. E a Bíblia diz que desse relacionamento, desse adultério, houve uma gravidez, e nessa gravidez o filho de Davi, o qual Davi orou muito a Deus, pediu a Deus muito pela vida do próprio filho, mas ainda assim Deus levou o filho de Davi com Batseba, o primeiro. Não adiantou Davi orar, não adiantou Davi jejuar, a mão de Deus foi muito pesada sobre a vida de Davi. E detalhe, o próprio Deus sentenciou a casa de Davi, tanto que a família de Davi
foi a pior família da Bíblia, né? Eu já ensinei isso aqui, já mostrei para os irmãos, que a família de Davi, por causa desta prática que Davi teve, a consequência disso foi o quê? Que na família de Davi tiveram filhos assassinados, filho assassino, filha estuprada, filho estuprador, né? Teve tudo isso daí na família de Davi, ou seja, consequência de um pecado que Davi havia cometido. E a gente vai analisando o contexto bíblico, a gente vai ver Sansão, né, que teve consequências trágicas por se envolver com uma mulher filisteia, que Deus assim não gostaria que acontecesse. Deus tinha uma aliança com ele, né, com relação à força dele, com relação ao cabelo dele. Isso trouxe uma consequência trágica também para a vida dele, né, terminando da forma como terminou. E assim, irmãos, muitos homens no Antigo Testamento que pecaram tiveram fins trágicos por consequência. E o livro de Jeremias, de Ezequiel, na verdade, no capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, vai dizer o seguinte a respeito do pecado, que muitas pessoas elas entendem e acreditam naquilo que nós chamamos de maldição hereditária, ou seja, que uma pessoa peca e então toda a descendência dela pode sofrer o dano daquele pecado, como vem lá de Adão, né? Então, baseado nisso, o povo de Israel reclamava, tipo assim, que outros eram culpados e eles é que estavam pagando o pato. E o texto do capítulo 18, no verso 1, vai falar justamente sobre isso. Veio a minha palavra do Senhor dizendo que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis um provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, os pais cometem o pecado e quem paga são os filhos. Quem paga são os filhos. Ou seja, a consequência dos pecados dos pais alcançam os filhos. Mas será que isso é verdade? Será que isso acontece nos dias de hoje? Será que esse texto aqui ele não foi descontextualizado? Por quê? Porque o próprio Deus, pela boca de Ezequiel, ele responde, preste bem atenção, verso 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Olha o verso 4: pois todos me pertencem, todos, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Está vendo a distinção que Deus faz? Olha o verso 5: suponhamos que haja um certo justo que faz o que é certo e direito, e ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com uma mulher durante os seus dias de fluxo. Ele não oprime a ninguém, mas devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, mas dá comida aos famintos, fornece roupas para os despidos. Olha esse tipo de pessoa que Deus está falando. Olha, ele não empresta visando lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erro e julga com justiça entre dois homens. Verso 9: ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Aquele homem é justo, com certeza ele viverá. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Verso 10: suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue ou faz qualquer uma dessas outras coisas. Embora o pai não tenha feito nenhuma delas, preste atenção, o pai não fez nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos, comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Haverá de viver um homem desse? Olha o que Deus está fazendo. Deus está separando as duas personalidades, os dois caráteres. Não, por todas estas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será culpado por sua própria morte.
Verso 14: mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete, e embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários, que é nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, ele não oprime a ninguém, nem exige garantia para o empréstimo, não comete roubos, mas dá comida aos famintos e fornece roupas aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando lucro e nem cobra juros. Guarda as minhas leis, age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, certamente viverá. Ou seja, Deus, pela sua soberania e pelo seu eterno conhecimento, pela sua onisciência, Ele sabe muito bem distinguir quem pertence a Ele e quem não pertence a Ele. Deus, Ele sabe discernir quem realmente é justo e quem realmente não é justo. Por que que Deus faz isso? Porque Deus não olha como nós olhamos. Deus, só Ele tem o poder de olhar o coração da pessoa. Deus, Ele olha o que está por dentro da pessoa e não o que está por fora. Então, Deus, Ele deixa muito claro no capítulo 18 de Ezequiel que a responsabilidade ela é pessoal. Que mesmo diante dos pecados, das catástrofes, que houveram no Antigo Testamento, e as consequências atingiram praticamente toda a humanidade, no caso de Adão e Eva, aqui no contexto de Ezequiel 18, quando o povo estava no cativeiro, o povo estava pensando que estavam sofrendo porque os pais haviam pecado. E Deus deixou bem claro: não, vocês estão sofrendo porque vocês pecaram. Vocês plantaram esse sofrimento. Essa que é a realidade. Então, o Antigo Testamento ele vem trazendo consequências, mas Deus também ele modela, ele também mostra, ele também abre a janela para a justiça. Não são todos que pecaram e houveram consequências. Esse pensamento do capítulo 18 de Ezequiel era um pensamento do povo de Israel, que estavam no cativeiro, e eles estavam imaginando o seguinte: nós não merecemos estar no cativeiro, nós estamos aqui por culpa dos nossos pais. Eles comeram as uvas e nós aqui estamos com os dentes manchados. Deus falou: não, é negativo. A verdade é que até o nascimento de Cristo, até o nascimento de Jesus, o homem, por consequência do pecado adâmico, ele vai cometendo coisas trágicas aos olhos de Deus. Enfim, irmãos, no Antigo Testamento era desse jeito. E agora no Novo Testamento, como que isso acontece? Então, no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele não veio para revogar a lei, ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. A lei precisa ser cumprida. Então, hoje, no Novo Testamento, existem dois níveis de relacionamento com Deus, de pecado. Quando uma pessoa ela peca, e este pecado foi contra Deus, foi contra a santidade de Deus, desde que não seja uma blasfêmia, este pecado ele não envolveu terceiros, esse pecado ficou entre ele e Deus. Vamos imaginar aqui uma coisa, um pecado que fica entre a pessoa e Deus. Pessoa que, por exemplo, tem tendência ao alcoolismo, aí se converteu, se arrependeu, e no momento de deslize foi lá e pecou. Então, esse tipo de pecado, a pessoa vai lá, se ajoelha: Senhor, me perdoa por eu ter ingerido bebida alcoólica novamente, me perdoa assim. E Deus vai lá e perdoa, e está tudo certo. Agora, existe um outro contraponto, irmãos, é que quando hoje, no tempo da graça, é quando envolve terceiros. Por exemplo, eu magoo o Mário, eu falo algo para ele que o machuca muito, e aí eu fico sabendo que eu machuquei ele muito, eu feri ele está extremamente chateado comigo. Eu pequei ou não pequei? Pequei. E esse é um pecado grave para quem não sabe. É um dos pecados mais graves.
Porque lá em Provérbios fala que existem 6 coisas que Deus detesta, mas tem uma que Ele abomina, né? Que é a contenda entre irmãos. Deus abomina. Então é um pecado grave. É um pecado grave. Mas eu entendo, vamos imaginar assim, que eu entendo que para mim resolver esse conflito com o Mário, eu apenas venho para a igreja, por exemplo, no culto de Santa Ceia, eu venho aqui, me dobro diante de Deus e falo: Senhor, me perdoa por eu ter magoado o Mário, me perdoa, Deus, porque eu feri ele está chateado comigo, ele está triste, perdoa, Pai, em nome de Jesus. Deus me perdoa? Ele me perdoa, mas no Novo Testamento, no tempo da graça, não basta eu simplesmente pedir perdão a Deus, eu tenho que me retratar com Ele. Jesus falou assim: quando você for apresentar a tua oferta ao Senhor, só apresenta a oferta ao Senhor quem é crente, quem é, né, de Deus. Quando você for apresentar a sua oferta ao Senhor e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois vai e entrega a tua oferta. Então, dentro do contexto, o que acontece? Qual seria o correto? O correto seria eu me reconciliar com Deus, pedindo perdão a Deus, e chegar no Mário e falar: Mário, olha, eu magoei você, eu quero te pedir perdão no nome de Jesus. Aí não tem outra saída, porque o crente tem que perdoar, né? A gente não tem outra saída. O crente tem que perdoar. Então, nesse triângulo eu, Mário, Deus, ele funcionaria perfeitamente. Eu peço perdão a Deus, peço perdão ao Mário, e a paz, o pecado, ele é perdoado na minha vida, na vida dele, e no mundo espiritual isso é jogado no mar do esquecimento, porque Deus diz assim, que Ele perdoa os pecados e nunca mais se lembra deles. Essa seria a forma correta. Agora, se eu insisto em pedir perdão a Deus, mas não peço perdão a quem eu magoei, eu vou sofrer uma consequência disso. Por que consequência vai ser essa? É aquela consequência da balança. Da mesma maneira com que você pesa alguém, você vai ser pesado. Da mesma maneira com que você mede alguém, você vai ser medido. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de pedir perdão a quem eu feri, o que acontece? No mundo espiritual isso é reconhecido, que houve uma reação de aliança. E tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem entender isso. Pessoas que viveram em conflito, tiveram problemas e entendem o seguinte: não, o importante é que eu pedi perdão a Deus. Não. Se houve um terceiro envolvido, um quarto, um quinto, seja lá quantos, tem que ser resolvido lá também. Verdade. Tem que ser resolvido lá também. Porque senão, aí sim, aí a gente entra em Gálatas capítulo 6, verso 7. Olha, o que está dizendo em Gálatas capítulo 6, verso 7? Paloma vai colocar para nós aí. Se a gente não tomar a providência de consertar, a níveis espirituais, a gente está ali, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele colherá. Semear é plantar. Então, se eu planto uma discórdia com o Mário, o que eu vou colher? Discórdia. Mas se eu planto uma discórdia com o Mário e eu vou lá e desplanto isso, eu arranco essa semente que eu plantei. E como que arranca? Mário, me perdoe em nome de Jesus, eu não queria ter feito, não devia ter feito, não era para ter feito, mas eu fiz, você me perdoa? Aí quando ele fala assim, eu te perdoo, a raiz, a semente sai do seio da terra, ela não vai germinar, ela é morta ali. E a única forma, irmãos, que a gente tem de evitar determinados tipos de consequência de pecado na nossa vida é consertando determinados tipos de erros que a gente comete na nossa vida. Entende? Então, assim, tem muitos crentes que pensam diferente. Tem muito crente que imagina o seguinte, que feriu alguém, ou tem um mau relacionamento. Não estou falando só nível de crente, não. É o genro que tem um problema com a sogra, é o marido que tem um problema com a mulher, e entre outros níveis aí. É o seguinte, aí são crentes, mas quando vem para a igreja, precisa tomar a Santa Ceia, aí a pessoa diz assim, Senhor, me perdoa, porque eu contei piada da minha sogra, eu não
gosto da minha sogra e tal, mas eu quero que o Senhor me perdoe, e tal, assim. Mas esse perdão, para ele ser eficaz e para ele ser resolvido, na verdade não é só com Deus, né? O genro ele tem que ter a hombridade. Eu estou falando de genro que é muito comum, né, irmão? Problema com sogra e genro, né? Com nora. Ele tem que ter a hombridade de chegar lá na sogra dele, dar um beijo nela, abraçar ela e falar: me perdoa, minha sogrinha linda, né? Perdoa, minha sogrinha linda, maravilhosa. Entende? É uma realidade. Por que, pastor Carlos, o senhor está trazendo essa palavra? Porque eu entendo, irmãos, que tem muitas coisas na nossa vida que não prospera, não vai para frente, não caminha, não deslancha, por causa desse tipo de coisa. Tipo assim, eu vou, eu acho que eu pedindo perdão para Deus está bom. E de certa forma, se você for analisar, é uma forma de zombar de Deus, de peitar Deus, de dizer para Deus assim: não, o importante é que eu pedi para o Senhor. Aí Deus fala: não, mas não foi só a mim que você feriu, não. Entende? Não foi só a mim que você feriu, não. Você também feriu uma terceira pessoa. Então tudo bem, você pede perdão para mim, eu te perdoo, mas a partir do momento em que você peça perdão àquela outra pessoa que você magoou também, que seja uma, que seja duas ou que seja três. E às vezes a gente, na nossa vida, a gente sai por aí magoando as pessoas, e aí vem para o culto, né? Deus maravilhoso, tu és lindo, né? Lindo és, e me perdoa, que eu vou tomar ceia, eu vou pegar no pão, eu vou pegar no suco, me perdoa, amém, pronto, está resolvido. E não está. Se tu fores apresentar a tua oferta e te lembrares, que o teu irmão tem alguma coisa contra você, e às vezes a pessoa está tomando a ceia e o irmão está falando assim: olha lá, vai com a minha cara e está falando ceia, fica com raiva de mim, está tomando ceia. É desse jeito. Não gosta de mim, está tomando ceia. Isso é pecado. Não é? Isso é pecado. Aí, você sabe que, infelizmente, lamentavelmente, de uma situação como essa, a gente colhe coisas ruins. E as coisas ruins são colhidas por quê? Verso 8. São coisas ruins por quê? Porque é semeado na carne, no âmbito da carne. A carne ali tipifica tudo o que você imaginar de natural, de mundo, de coisas pertencentes à nossa natureza humana. Porque semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Uma forma de semear para o Espírito é fazer isso, é consertar determinados erros e pecados que nós cometemos na nossa caminhada com Deus e pensamos que isso foi esquecido, que não tem nenhum problema mais, porque foi pedido perdão a Deus. Então, a consequência dos nossos erros muitas vezes nos aprisionam, fecham portas na nossa vida, impede que nós venhamos a crescer, impede o nosso sucesso, impede o nosso crescimento espiritual, impede tudo, irmãos, impede tudo. Por quê? Porque no coração há uma semente que foi semeada na carne. E o crente em Jesus, ele não pode semear na carne, ele tem que semear no Espírito. O semear no Espírito é ter palavras espirituais para resolver conflitos carnais. E todo conflito ele é carnal. Todo conflito é carnal, toda guerra é estúpida, seja ela o nível que for. Então, se nós somos espirituais, semeamos coisas espirituais naquilo que foi semeado na carne. E como que isso é feito? Me perdoa, meu irmão, em nome de Jesus, eu errei. Errar é uma prática humana, é uma característica humana. Mas demonstrar, plantar uma semente espiritual é uma prática
de quem realmente é generoso, né, com Deus e seus relacionamentos. Amém, irmãos? Então, assim, ninguém quer receber consequências por ter errado na vida. Eu não quero, você não quer. Mas é necessário que a gente pare um pouquinho para pensar nisso, porque isso é sério. Isso é sério. Se você pecou e o seu pecado está entre você e Deus, você pede perdão para Deus, está tudo resolvido, irmão. Agora, se existe um terceiro envolvido, um quarto, um quinto, a dignidade, a nobilidade é de ir, né, não só na vertical, mas na horizontal, né? Deus, olha, eu vou resolver isso. Eu magoei aí nessa bagunça toda que eu fiz, eu magoei algumas pessoas, então deixa eu resolver isso. Perdão primeiro a Deus, depois perdão aqui, de fato tem que ser pedido perdão. Nisso não haverá como você ser acusado por nada, absolutamente nada. Que acusação haverá contra os escolhidos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem esse versículo na Bíblia? Se Deus é por nós, você sabe, o único momento em que Deus é por nós, quando nós semeamos no Espírito. Quando nós semeamos no Espírito, Deus é por nós. Quando nós semeamos na carne, Deus é contra nós. E se Deus é contra nós, irmãos, quem vai ser por nós? Alguém tem a ousadia de responder? Se Deus for contra nós, quem será por nós? Então, quando eu coloquei no meu coração trazer essa palavra para os irmãos, é para a gente pensar, né, em tudo que acontece no mundo espiritual, na nossa vida, e assim então poder discernir estas coisas. Amém? Eu vou encerrar aqui o verso 9, passa para mim o verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Olha ali, ó. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, alguém que semeia no Espírito é alguém que está constantemente fazendo o bem, independente do que esteja acontecendo, ele está sempre fazendo o bem, está sempre fazendo o bem, né? E é uma semeadura no Espírito. Tem o verso 10, portanto, olha só o texto, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Agora, especialmente a quem? A nós aqui, ó, domésticos da fé, família da fé, aqueles que comungam da mesma fé e dos mesmos propósitos. Amém, meus irmãos? Deu para entender, irmãos? A gente não tem que estar sofrendo consequências de nada. A vida, ela é um desafio a ser vivida. O cristianismo é um desafio a ser vivido a cada dia, porque exige muito de nós coisas que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Bom, eu queria que você se colocasse de pé. Irmãos, eu estou com muita dor. Eu estou em pé aqui, mas desde cedo, agora eu estou com muita dor aqui no meu quadril, estou tentando praticamente ficar em pé, viu? Eu geralmente eu prego um pouco mais, só que realmente está difícil, viu? Eu estou com dor desde cedo, agora que eu acordei, eu estou com um negócio aqui na minha perna, misericórdia, só Deus, tá? Eu tomei remédio, mas já estou bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por este culto, por esta palavra. Nós te louvamos pela grandeza do Senhor e rendemos graças ao teu nome por tudo que tu és. O Senhor abençoe, Pai, os irmãos que vieram nos visitar, o Edenilson, a Claudinha, que eles possam retornar mais vezes aqui, Deus, em nome de Jesus, para estar cultuando a Deus conosco.
o Senhor nos abençoe, guarde, livre-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus, que sejamos, ó Pai, guardados por Ti e pelo Teu amor, no nome de Jesus. Assim que eu oro e Te agradeço. Amém? Então, domingo tem oração na igreja, 7h30, 8h30 café da manhã, às 9 horas a nossa EBD. Nós temos a EBD, a das crianças vai ser aqui agora, eu vou lá na